sejam abertas. Então aproveite, você que pode estar, aproveite. Deus abençoe, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, é o texto dessa noite. Estamos olhando sobre como enfrentar o dia mal, as batalhas relacionadas a isso. Efésios, nós já lemos aí do 10 ao 13, eu vou ler do 13 até o 18, tá bom? Então não vai ter a projeção do texto, então acompanhe conosco aí. 13 a 18 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai aos pés, com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Até a semana passada nós olhamos todo esse trecho, e eu vou seguir dali, vou pedir para a Cláudia colocar naquele ponto para nós. Então, como é vestir a armadura de Deus? O que eu faço para colocar a armadura? Nós vimos aí que cingindo-vos tinha a ver com essa cinta de couro que o soldado usava. Toda a armadura precisava ser amarrada em algo. E essa cinta de couro que ficava na altura da cintura, do abdômen, é o que mantinha coesão de toda a armação. A espada, tudo dependia disso. Então, o que é que a Bíblia está ensinando? Não importa as suas lutas, você precisa estar firmado na verdade. Sem estar firmado na verdade, você não vai ter condições de vencer. A briga do mundo, o nosso inimigo, o diabo, o mundo e a nossa própria natureza, a luta não é pelo nosso físico, a luta é pela nossa mente. Como eu disse, o diabo não liga se você tem saúde ou não. Se ele puder colocar uma doença sobre nós, ele fará. Mas ele não se importa que você tenha a saúde perfeita, de que você seja rico e próspero, desde que você não ande na verdade. O objetivo dele é que você creia na mentira. Ele não liga se você vai para o inferno saudável e rico. Ele não se importa. Ele não quer que você mude, vire a sua mente. Então a Bíblia fala: faça o seguinte, vista a armadura de Deus, amarrando tudo com a verdade. Sem a verdade, não tem como caminhar. Eu falei sobre o foco da guerra, não é libertação, embora as igrejas da atualidade vivem falando culto de libertação, culto de saúde, culto de prosperidade, e ficam lutando por uma coisa que o diabo não se importa. Na verdade, não se importa. Ele até dá dinheiro para algumas pessoas, desde que elas andem na mentira. A luta é essa, o diabo quer lançar dúvida em sua mente. Uma mente duvidosa, uma mente confusa, é uma mente que não avança, patina na fé. Nós vimos também que o remédio para isso, Paulo vai dizer, verdade e justiça. Essa justiça que aparece ali, como um remédio que você tem que usar de uso contínuo, Paulo diz, coloquem a couraça da justiça. O que é couraça da justiça? Quando você pensar sobre isso, lembre que Paulo está falando de justificação. Existe uma justiça que Cristo nos dá na cruz. É basicamente a declaração judicial de um juiz que diz, eu digo que você está justificado. Ele não está dizendo que você não peca mais, mas ele diz, eu considero você doravante inocente. Haja o que houver, você vai para o céu. E o que o diabo faz? Ele leva você em alguns momentos, e você pode analisar na sua história, quantas vezes você já se deparou com questionamentos assim, será mesmo que eu sou salvo? Será mesmo que eu fui alcançado pela verdade de Deus? E quando esses pensamentos vêm à sua mente e acusações surgem, você precisa proteger os órgãos vitais da sua salvação com essa couraça, que era uma parte de couro e uma parte de metal que ficava sobre o peito. Paulo diz assim, você precisa olhar para si mesmo e falar assim, eu estou na justiça. Eu não sou salvo pelos meus méritos, porque eu sou pecador, eu ainda luto com mentira, com cobiça, com tantos pecados. E quando o diabo traz à sua mente acusações, você fala, tudo o que você está falando é verdade, mas eu fui justificado. Então Paulo diz, coloque a couraça da justiça, que protege você das acusações que quando surgirem à sua mente, perturbam você. Por isso que eu estou falando que a luta é pela mente, porque se você tiver uma mente confusa, uma mente que não crê na verdade, você anda vacilando. Você tem medo de orar, você tem medo de vir à igreja, você tem vergonha de se aproximar de Deus.
Uma vez conversando em família, enquanto viajávamos, conversando no carro, uma das minhas filhas perguntou: mas quantas vezes eu posso pedir perdão a Deus? Não é estranho eu pedir perdão a Deus sempre pela mesma coisa? E eu lembro de dizer: olha, essa é uma das táticas do diabo, é fazer você pensar o seguinte: Deus já se cansou do seu pedido de perdão, não peça mais. Olha, tenha vergonha na cara, você vai pedir perdão de novo para isso? E o diabo faz com que as pessoas parem e falem: é verdade, Deus está incomodado. E uma coisa que ajuda você é o seguinte: se eu perguntar para você quantas vezes você lava a mão por dia, ou deveria lavar as mãos, a resposta é simples: tantas vezes quanto você sujar. Sujou, lava, sujou, lava. É assim. E Deus está dizendo a mesma coisa: pecou, peça perdão, pecou, peça perdão. Eu quero que você peque menos, mas eu sei que você vai pecar. Nunca acredite que você cometeu um pecado, ou que você cometeu tantas vezes o mesmo pecado, que Deus não está aberto a te perdoar, tá bom? Cuidado com essas dúvidas. Ele diz mais, eu falei aí sobre esses textos, não vou voltar: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós vimos que as sandálias, não é, que o soldado romano usava, protegia o pé para que eles pudessem avançar sobre os inimigos. E o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho é a preparação para colocar as pessoas em paz. Quando você vai para a sua família, para a escola, para o trabalho, você encontra pessoas que estão em inimizade com Deus, são inimigos de Deus. Como é que essas pessoas podem se tornar amigas de Deus? Como elas fazem? Quando elas abraçam o Evangelho. Ou seja, o Evangelho, quando você prega a verdade de Deus, esse Evangelho prepara a pessoa para que ela tenha paz com Deus. Se ela abraçar, a primeira porta, o primeiro caminho nivelar para a pessoa se tornar de inimigo a amigo é o Evangelho. O Evangelho prepara. Então Paulo diz: calcem os seus pés, ou seja, por onde vocês forem, qualquer lugar que vocês andarem, estejam sempre preparando as pessoas para que elas entrem e tenham paz com Deus. Se você fizer isso, você vai ser um bom soldado de Deus. Depois ele caminhou aqui, embraçando sempre o escudo na fé, tenha sempre o escudo. A palavra escudo aqui na língua grega é a mesma palavra que vai dar origem à porta. Por isso que eu falei para vocês daquele escudo quadrado, né? Eu falei dos tipos de escudo. Era esse escudo aqui, que posteriormente se tornou até um escudo maior. Olha aqui do lado. Então Paulo diz: embrace o escudo, que era feito com 2 camadas, de modo que quando o inimigo jogava flechas incendiárias, ela perfurava às vezes a primeira camada e logo apagava. Então, o que o diabo quer fazer? O diabo, ele lança setas invisíveis, mas são setas incendiárias. Por que a seta incendiária é perigosa? A seta incendiária, a seta normal, sem a flecha que não tinha fogo na ponta, ela feria e matava uma pessoa. Mas a flecha incendiária, ela trazia o dano e se alastrava. Então, uma única flecha podia destruir uma casa inteira. E o diabo faz exatamente isso. Ele olha o casal, olha o casamento, olha um filho, ele tenta alcançar o pai, a mãe, o casamento, não consegue, ele vai lá e joga uma flecha sobre o filho. E aquele filho, tomado por aquele mal que chega, incendeia toda a família. A igreja é a mesma coisa. Você está aqui, ele lança uma seta sobre você. E o fogo, a porta de entrada para alastrar o incêndio na igreja e trazer o mal, pode ser um único irmão, uma única irmã, que foi ferido porque não embraçou o escudo da fé e foi atacado pelo diabo com uma mentira. O diabo, o que é uma seta inflamada, para trazer aqui do abstrato para o concreto? É quando o diabo ele fala assim: olha, eu vou pegar uma mentira que não vai fazer mal só para essa pessoa, uma mentira que eu vou lançar. Se essa pessoa pegar nela essa seta, ela vai alastrar isso aqui. Então, por exemplo, você pode ser uma seta, você pode estar pegando fogo quando o diabo coloca sobre você uma mentira sobre alguém da igreja, ou sobre um ensino, ou sobre alguma coisa, e você vem para a igreja e começa a falar: olha, eu aprendi que é desse jeito, é daquele jeito. E o fogo vai se alastrando até que alguém contenha ou o dano seja feito. Está cheio de igreja que o diabo lança setas o tempo inteiro. Cuidado, porque como é que vence isso? Com a fé.
E como é que eu embraço o escudo da fé? O que eu faço? Existe a fé verdadeira, eu falei para vocês que a questão aqui não é só ter fé, mas fé em quê? Há pessoas que vêm à igreja porque têm fé no pastor, há pessoas que vão à igreja porque têm fé nos santos, têm fé em Maria, mãe de Jesus, vão na igreja porque têm fé na tradição e assim vai. Essa fé não protege de nada. A fé que protege dos dardos inflamados é a fé que salva, a fé em Cristo. A fé que diz, isso aqui é mentira, não vou levar adiante. Nós apagamos os incêndios assim. Você vê uma coisa, algo surge, você fala, isso é mentira, você vai lá e apaga. E é assim que nós apagamos. Como? Pela fé. Se você tem fé em algo errado, eu lamento dizer, você frequenta a igreja, carrega a Bíblia, tudo, mas no final, essa fé não vai produzir absolutamente nada. E como é que fé? Como é que eu embraço a fé? Paulo diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você só vai ter fé, escute-me bem, ouvindo a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai embraçar o escudo da fé. Há pessoas que dizem, pastor, como eu mencionei aqui, a minha fé é tão pequena. Fé é como um músculo. Você exercita ou não. Fé é estimulada pela palavra. Então, se você tiver contato todo dia com a palavra de Deus, a fé ela começa a ser estimulada. Ela começa a ser exercitada. Você lê algo e Deus fala, não tenha medo. A fé, você sai naquele dia para trabalhar convicto porque você leu alguma coisa. E fala, nossa, a Bíblia diz que o Senhor estaria comigo. A Bíblia diz que se eu entregar o meu caminho a Ele, confia no Senhor teu Deus, não é? Entrega teu caminho a Ele e o mais Ele fará. A Bíblia está me ensinando coisas e a fé vai fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo. Se você não lê a Bíblia, a sua fé é raquítica. Então você não está embraçando nada. Irmãos, não tem como tornar mais claro isso. Todos os dias você tem que ter o que nós acabamos de cantar aqui das crianças. O que cantou a música das crianças? Leia a Bíblia e faça oração. Ah, mas é uma música de criança. Meu Deus, é uma profundidade gigantesca. Leia a Bíblia e faça oração. Aqui para eles falar se quiser crescer. Crescer no quê? Em estatura? Eu leio a Bíblia e faço oração para crescer no quê? Na fé. Sem isso, você não cresce. E agora, você avalia a sua vida, tá bom? O culto aqui não é um culto de acusação. Você lê a Bíblia e faz oração? Se você não faz, lamento dizer, você não está embraçando escudo nenhum. Pode ser que hoje você veio e nem Bíblia você trouxe. Então, não sei. Muito legal, volte outras vezes, gostamos de você, mas lamento dizer, quando a flecha vier, eu vou estar embraçando algo. Você não. E não adianta na hora gritar socorro, porque a flecha, ela toca você e alastra e coloca fogo em muitas outras coisas. É triste dizer isso, mas essa é a pura verdade. Exercite a fé. Vamos seguir daí. O apóstolo Paulo termina dizendo no verso 17, tomai, pois, o capacete da salvação. Tomai, pois, verso 17, Efésios 6, 17. Tomai, pois, o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É a parte mais importante da armadura. Eu sei que a couraça promove proteção de órgãos vitais, eu sei que a verdade amarra tudo, mas, gente, qualquer pessoa, qualquer soldado ferido na cabeça, pode estar de couraça ou não, se você perder o centro de comando, que é a sua cabeça, lamento, a batalha foi perdida. Por isso que a guerra é pela cabeça. Golias era um soldado extraordinário, embora as pessoas dizem, isso é mito, não sei o que tal. Acredita-se que Golias tinha a estatura de cerca de 3,90 metros. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos quase a altura daquela porta ali. Um homem dessa estatura, cuja cabeça passaria ali perto do ventilador, é um homem extraordinário. A ponta da seta, Golias tinha uma lança. A ponta da lança pesava 7 quilos. Se você tentar imaginar, um saco de arroz de 5 quilos mais metade. Era a ponta da lança dele. Agora, para lançar isso, pega aí um saco de arroz na sua casa e pega assim e joga. E vê até onde você lança. Era só a ponta, agora você tem a lança de ferro. Quando ele lançava aquilo, podia ter escudo, o que for, atravessava, estraçalhava aquilo. O escudo dele
era tão pesado que tinha um soldado para carregar. Coitado do soldado, ele não andava armado, ele só carregava o escudo. O escudo de Golias pesava 50 quilos. É um saco de cimento de metal. O soldado se matava para carregar. Quando Golias ia entrar em batalha, ele embraçava o escudo no braço esquerdo e levantava. Irmãos, é um monstro. Extraordinário, um guerreiro, a ponto de os filisteus dizerem: não vamos brigar, um monte de gente morrer. Israelitas, mandem o melhor soldado, nós mandamos o nosso, está aqui. E durante 30 dias, de manhã e de tarde, Golias aparecia e falava: os cães judeus não vão mandar ninguém para lutar comigo? Não tem ninguém com coragem? Dia, manhã e tarde, Golias fazia esse convite, esse desafio. Aí os israelitas, 1,70 m, olhando um homem de 4 metros, eles falaram: meu Deus, o que eu vou fazer? O que Deus faz? Deus traz um menino de 17 anos, franzino, que não conseguiu sequer colocar a armadura de Saul. Não pôde, não aguentava com a armadura. E foi lutar sem nada. E o que ele fez? Como ele venceu Golias? Onde ele acertou? Então não importa se você é um colosso, se você tem um escudo de 50 quilos ou uma lança enorme. Se você for atingido na cabeça, o maior poderoso vai cair. Então Paulo diz assim: olha, tomem toda a armadura de Deus, mas vocês precisam colocar sobre a cabeça o capacete da salvação. O que é isso? Me parece que o apóstolo Paulo está dizendo que a verdadeira batalha, como eu falei, é pela mente, e ele quer que você tenha convicção da sua salvação. Se você não é convicto de que é salvo, se você não tem certeza da sua salvação, ou seja, se você tem dúvidas sobre a sua salvação, você não vai conseguir manter-se em pé na batalha. Veja, a Bíblia quer que você tenha convicção de que você é um salvo. E quando o diabo ataca um crente, a primeira área que ele começa a atacar é a convicção de que você é ou não salvo. Ele fala: você não tem vergonha do que você fez? Você acha mesmo que você é um salvo? Salvos não agem dessa forma que você fez. Está lá você à noite na internet vendo uma coisa e alguém sussurra no seu ouvido: você está sozinho, né? Você acha que salvos fazem isso? Você é salvo nada. Você pode enganar os outros lá, mas na verdade você sabe que você é um crente sem vergonha. E piorou, você se diz ser crente, mas você não é crente em nada. E ele vai colocando dúvidas na sua mente, e chega uma hora que aquilo está tão nublado que você fala: será que eu sou mesmo salvo? Ele diz para você: como você é salvo se você não lê a Bíblia? Você não viu o que o pastor falou no domingo? Que crentes leem a Bíblia, você não lê, você não é crente. Você ora, por favor, a quem você está enganando? E a luta começa na sua mente, e a pessoa começa a balançar e fala: realmente, será que eu sou crente? E quando você começa a pensar assim, você tira o capacete, e então agora você se tornou alvo fácil. Pode continuar usando a couraça. Sabe por que eu digo da couraça? A couraça da justificação diz que você, uma vez salvo, você é salvo. Usando o capacete ou não, para ajudar na ilustração, é assim: o capacete é a convicção de que você é salvo. Se você é salvo, mesmo que daqui a pouco você duvide, não muda se você é ou não. Por exemplo, minha filha. Se minha filha falar assim: olha, será que eu sou filha ou não? Mudou o fato de que ela é filha? Se ela começar a questionar: mas será que eu realmente sou? Não muda. A dúvida na cabeça não muda o fato de filiação. Filiação é quem nasceu. A couraça da justiça garante a justiça de Deus e você vai para o céu. Mas o diabo fala assim: bom, eu vou tornar você inútil, você pode ir para o céu, mas eu vou fazer você ser um soldado completamente inútil, um soldado confuso, perturbado, um soldado duvidoso. Você não vai ter coragem. Um soldado que tem medo, que tem dúvida, ele não serve para nada. E o diabo quer que você tire da sua mente a ideia de que você é um salvo, você perca a convicção da sua salvação. Como ele faz isso? Em primeiro lugar, as pessoas perdem a convicção da salvação quando elas têm uma consciência culpada. Crentes que têm pecados ocultos, crentes que têm uma vida paralela, têm uma vida na igreja e uma vida fora. O diabo acusa
E ele vai fazendo com que a mente da pessoa fala, realmente, olha, eu não estou tão certo de que eu sou salvo. Isso quem faz? Um coração que tem culpa. Existe a culpa boa e a culpa ruim. A culpa boa é aquela culpa que surge quando você peca. Você peca de fato e surge aquela culpa, ela é boa, porque ela te leva para o arrependimento. Mas existe uma culpa que é uma culpa ruim. É a culpa que o diabo traz à sua mente, dizendo para você, olha, isso é imperdoável. Isso, olha, vai embora e não volte mais. Em São Paulo, quando não existia a Redenção Bragança e eu estava na Igreja Batista Redenção de São Paulo, havia uma moça que ela começou a se relacionar com um rapaz que era de fora da igreja. Ela era crente, ela se relacionou com um rapaz que era incrédulo. E a Bíblia condena isso. Então nós procuramos ela e dissemos, olha, a Bíblia ensina isso, isso, isso. Mas ela já estava há tantos anos sem encontrar alguém. E ela falou, olha, eu tentei muito esperar de Deus uma pessoa na igreja. Mas apareceu essa pessoa, ela gosta de mim. Certamente Deus vai transformar a vida desse rapaz. E nós falamos, não faça isso. Não faça, não vai dar certo. E ela então abandonou a igreja, acabou sendo excluída da igreja pelos passos que deu e foi embora. E foi se relacionar com essa pessoa, e se relacionou com essa pessoa. E ficou vários anos. E derrota após derrota, tristeza após tristeza, dor após dor. Um dia, com a vida totalmente arrebentada, de ter abandonado, andado por caminhos que Deus não apontava na sua palavra, ela então, aquele relacionamento se termina, e ela diz que ela voltava até a porta da igreja, como aqui na nossa rua. Ela parava o carro perto, não na frente para ninguém ver, e ela falava, eu vou entrar. Mas toda vez que ela decidia entrar, vinha um pensamento dizendo assim, você acha que esse pessoal vai te receber depois de tudo que você fez? E ela no banco do carro chorava, ligava o carro e ia embora. Passava um tempo, ela falava, eu preciso voltar, eu quero estar com o povo de Deus. Ela voltava, parava o carro, outro domingo. Dessa vez ela abria o vidro e ela ouvia a igreja cantando os louvores. Ela chorava no banco do carro e falava, eu vou entrar. Mas todas as vezes que ela pensava em entrar, vinha aquela vozinha dizendo para ela assim, você tem coragem? Você não tem vergonha? Depois de tudo que te orientaram, você vai voltar? Nunca eles vão te aceitar. Vai embora daqui, você não é digna desse povo. Esse povo é um povo santo. Vai embora, você não merece. E ela falou que passou por essa luta meses. Até que um dia, vencida pelo convite de ver os irmãos louvando, ela falou, eu vou voltar. E ela voltou para a igreja. E ela entrou na igreja, procurou o pastor. E assim que o culto terminou, ela chorou com a alma. E falou, me perdoe, eu pequei, eu errei. Eu fiz tudo que Deus falou para não fazer, eu recebi orientação, eu pequei, perdoe-me. Foi feita uma assembleia para levar para a igreja o caso dela, para saber se a igreja aceitaria. No dia, ela veio à frente e chorou, pediu perdão, falou, irmãos, eu não sei o que falar, me perdoem pelo que eu fiz. E ela ficou em pé, na frente da igreja, a igreja toda ouviu o relato. Ela abaixou a cabeça por um instante, e aí o pastor pegou o microfone e falou assim, irmãos, os irmãos que perdoam ela, os irmãos que estendem a ela o perdão, fiquem em pé. E ela está de cabeça baixa, ela não tem coragem de olhar para frente. E durante alguns instantes, aquele silêncio na igreja, o pastor virou para ela e falou assim, irmã, olha para a igreja. Quando ela olhou, toda a igreja estava em pé. Diversas pessoas estavam chorando. E as pessoas vinham à frente e começavam a abraçar ela. A graça de Deus estendida a ela. Ela podia ter recebido isso há muito tempo. Mas o diabo dizia para ela, você é culpada de algo, vá embora daqui, não volte mais, não retorne mais. O capacete da salvação é algo que nós temos que manter, é a convicção de que eu sou salvo. E mesmo quando a minha consciência me acusa,
Se ela me acusar de pecado verdadeiro, eu vou a Deus e falo, perdoa-me, Senhor, e eu vou manter o meu caminho com Deus. Outra forma que nós perdemos a convicção é doutrina errada. Pessoas vão para a igreja, Cristo morreu por elas, elas confessaram os seus pecados, abraçaram a salvação, e aí a igreja ensina, olha, salvação perde e salvação ganha. Então a pessoa vem na igreja e ela acha que ela pecou, perdeu a salvação, tira o capacete. Aí ela anda um tempo, daqui a pouco alguém fala alguma coisa, ela põe o capacete. E ela perde e ganha a salvação dependendo do culto que acontece. O diabo deita e rola. É tudo o que o diabo quer. Você já pensou? Como é que eu vou ter certeza da salvação se eu posso perdê-la? Como é que você sentado aqui, pode, se eu perguntar, você é salvo? Você vai falar, sou? Eu falo, como você tem certeza? Você pode perder. Então, se essa mentira, esse engano que o diabo coloca de que as pessoas perdem a salvação, perturba tanto as pessoas, Paulo diz, coloquem sobre a cabeça o capacete da salvação, constantemente lembrem, sejam gratos, Senhor, obrigado pela salvação. Senhor, eu não mereço, mas a sua graça me salvou. Senhor, vou trabalhar, sou pecador, mas eu sou salvo em Cristo Jesus. Gente, o capacete da salvação é poderoso para isso. Outra arma do diabo são as acusações. Como eu mencionei aqui, o diabo acusa pessoas dizendo não, o tempo inteiro. Talvez hoje você esteja sentado aqui, e enquanto eu falo aqui nesse púlpito, talvez esteja vendo à sua mente pecados que você praticou hoje ou essa semana. E as pessoas falam assim, ele está falando de você. Talvez na sua mente está vindo essa voz, o pastor está falando de você, ele sabe que você tem uma vida, ele sabe a vidinha que você tem. Essa acusação visa fazer com que a convicção da salvação vá embora. Esse é o capacete. O capacete romano, ele protegia a cabeça completamente. Ele protegia a lateral, tudo. Porque se você não proteger a sua mente, se você acredita que perde a salvação, se você acredita que a salvação ganha e perde o tempo inteiro, se você dá ouvidos à mentira do diabo, se você não for convicto, você não pode fazer isso. Outra forma de você perder a convicção em Deus, da salvação, é o afastamento. Crentes se afastam um tempo e logo eles pensam, eu não sou salvo. Um crente não deve se afastar de Deus, mas um filho é um filho, próximo ou longe. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo foi para muito longe. Pródigo é a palavra para gastador. Ele falou, pai, dá-me o que é meu e eu vou embora. Ele foi embora e viveu dissolutamente, uma vida devassa, gastando, aprontando, mas o texto fala que ele era filho. E depois de chegar no fundo do poço, quando ele chegou num ponto, para os judeus a história era horripilante. Era a pior história para ser contada. Porque se tem um animal imundo para o judeu é o porco. O porco é o suprassumo da imundícia. E o texto conta o filho querendo se alimentar das bolotas que os porcos comem. E enquanto ele pega aquelas bolotas, desejando comer, o texto não fala dele comer, mas quando ele sentiu vontade, ele falou, eu me virei um animal. Eu não só estou vivendo como um porco, mas eu virei um porco. E o texto fala que ele levantou a sua cabeça ao céu e disse, voltarei ao meu pai e direi, pequei contra ti e contra o céu. Ele não deixou de ser filho porque ele estava longe, mas ele precisou passar por um processo difícil e então pôde retornar. Queridos, Paulo diz, coloquem o capacete da salvação. E todas as vezes que o diabo acusar você e trouxer dúvidas à sua mente sobre o que Cristo fez, você diz, isso que você está falando é verdade. Eu fracasso, eu erro, eu tenho tanto a mudar, mas Cristo me salvou, sou salvo pela sua graça. Nada em mim tem mérito, mas eu não vou para o céu pelos meus méritos. Eu vou para o céu porque Ele me comprou e a minha convicção está protegida porque eu sou salvo. Nada pode mudar. O capacete da salvação tem que proteger. Que Deus te ajude nessa direção. O texto continua mais. Tomai, pois, o capacete da salvação. Na sequência, ele vai falar sobre a espada do Espírito. Os romanos usavam 3 tipos de espada. Usavam essa lança aqui, alguns legionários andavam com esse tipo de lança. Como eu falei, eles colocavam o escudo. Quando a pessoa vinha com o cavalo, eles colocavam o escudo espetando a lança entre os escudos. Então o cavalo recebia aquela lança no peito e
Era mortal para o cavalo. Eles tinham essas espadas, uma espada bem longa e uma mais curta. E aqui tinha esse púgio, que era uma espécie de faca menor. Mas em combate, os romanos usavam esses dois tipos de espada. Então veja, era difícil lutar, porque eles tinham que escolher. Não era assim, eu vou lutar com essa espada ou com aquela, ele ia com as duas. Dependendo do tipo de batalha, se era corpo a corpo muito próxima, a espada menor. Se era uma batalha maior num cavalo, a espada maior, ou muito no corpo a corpo, a espada menor. Paulo está falando dessa espada aqui. Ó. Só que Paulo fala uma coisa, embracem a espada, e ele coloca o que na frente? Acharam aí? Verso 17. Tomai o capacete de salvação e a espada do Espírito. Ele não fala a espada que é o Espírito. Tem gente que fala, Espírito Santo é a palavra. Não. Ele fala, tome a espada que pertence ao Espírito. Fantástico isso. Ele fala assim, o Espírito Santo tem uma espada. E você deve pegar essa espada. Tome a espada do Espírito, receba essa espada do Espírito, ou seja, uma espada espiritual, e ele vai dizer mais. Tome a espada do Espírito, que é o quê? De toda a armadura, até agora ele só falou de armas de defesa. Defesa, 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 defesa. É a primeira vez que ele fala, agora que você colocou toda a armadura, a verdade, a justiça, a convicção da salvação, a preparação, agora pega a espada. Tem gente que acha que só tem que lutar com a espada. Não, isso é filme de Hollywood. Na vida real, você se protege bastante. Mas a espada precisa ser usada. E o que é isso aí, então? Como eu falei, existe uma espada bem longa, existe uma espada mais curta. O soldado tinha que se virar com essas daí, o tempo de batalha. Vamos ver, então, como agir aí. Olha só, o soldado romano, ele caminhava em bloco. Quando as flechas vinham, né, os escudos eram colocados aqui, formavam basicamente um tanque de guerra. Flechas inflamadas paravam aqui. Os soldados estavam aqui atrás, olha a espada. Não era a maior, mas era uma espada que poderia ser usada para atacar por cima ou por baixo. Quando ele fala assim, tomar a espada do Espírito, ele está falando que eu tenho que ter sempre à mão uma arma para defesa pessoal. Aqui nesse caso aqui, uma arma que está relacionada ao ataque. Como eu vou explicar isso para você? A espada do Espírito nada mais é que a palavra de Deus. Paulo está ensinando, você tem que usar a palavra de Deus para atacar algumas coisas. No ataque, quando você sofre ataque, você se defende. Mas você tem que usar a espada para ferir algumas coisas. Uma delas é assim, lembre-se da tentação de Jesus. O menino judeu, antes dos 12 anos de idade, ele já memorizava a escritura do Antigo Testamento. Memorizava, ele sabia completamente. Quando Jesus, aos 30 anos de idade, é levado para o deserto, e ele vai ficar 40 dias no deserto, muitas pessoas acreditam, o que Jesus ficou fazendo ao longo desses 40 dias? O que será que ele ficou fazendo lá? Estava sozinho? Muitas pessoas acreditam, e eu concordo com elas, que Jesus ficou ali, trabalhando textos bíblicos o tempo inteiro. Meditando. No final, quando o diabo apareceu, Jesus pegou a espada do Espírito e falou, pode se aproximar. Olha, está aí uma pedra, manda virar pão. Jesus então pega a espada do Espírito e fala o quê? Que é a palavra de Deus e fala, está... Ele sacou a espada e falou, está escrito. O diabo falou, não estava esperando por isso aí. O diabo vai, faz outra artimanha, Jesus puxa de novo a espada e fala, está escrito. Ele falou, está amarrado? Ele não podia falar, está amarrado. Ele não fala isso. Ele fala, está escrito, está amarrado. Os crentes bobos falam, está amarrado. Jesus não falou isso. Ele falou, está escrito, está escrito, está escrito. E as 3 vezes que ele falou, está escrito, ele citou um livro que poucos crentes leem, que é o livro de Deuteronômio. Você já fez devocional em Deuteronômio? Ah, pastor, o livro é muito chato. Jesus venceu Satanás citando 3 vezes o livro de Deuteronômio. Um livro que a gente até passa por cima. Um livro que ensina, um livro importante. A ponto de Jesus falar, olha, é aqui, essa espada que eu vou pegar. Irmãos, para ajudar vocês é assim. Se você não usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, alguns não podem usar porque nem tem. Você está dirigindo pela rua, alguém te fecha no trânsito. Vamos fazer um exercício rápido para ver se você está com a sua espada aí? Quer ver? Vamos fazer um exercício aqui simples.
Você está andando pela rua e alguém te fecha. E aí vem no seu coração a vontade de xingar essa pessoa. E aí você diz assim, não vou xingar porque está escrito, o que você colocaria na frente? Amém, amém, amém. Hã? Amém. Como? Não, qual é o texto? Fala, está escrito. Muito bem, então você fala assim, eu quero xingar essa pessoa, mas Efésios capítulo 4, versículo 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a boa para edificação, e assim transmite graça aos que te ouvem. Mas a maioria que não sabe o que está escrito, vai falar, filho de Belial, sei lá o termo que vai colocar, não é? Inimigo do povo de não sei o quê, e aí as bobagens que fala por aí. Você está no trabalho, e você é assediado, você homem ou mulher é assediado, e você é seduzido sexualmente para atrair a sua esposa ou seu marido. E aí vem aquela voz dizendo para você, olha, a carne é fraca. Afinal de contas, você e sua esposa, você ou seu marido estão se afastados tanto tempo, vocês já não partilham a vida conjugal, sexual há muito tempo. E ele fala para você, faça isso. Mas você diz, está escrito o quê? Não adulterarás, muito bem. Um dos mandamentos. Ou Hebreus capítulo 13 vai falar assim, digno entre todos seja o leito sem mácula. Ou 1 Coríntios capítulo 6, que vai falar sobre você ter uma vida santa. Se você não sabe o que está escrito, irmãos, eu estou mostrando para vocês. A tentação veio, a espada, está escrito, está escrito. Porque senão você vai sair xingando, vai sair adulterando, vai sair fazendo um monte de bobagem, um monte de coisa errada porque você não sabe. Você está assistindo um filme, e o filme começa a ensinar mentiras. Está escrito. Não assistirá Netflix. Onde está esse versículo? Tem aí? Está escrito o quê? Veja, talvez você fique aqui um tempão buscando. Nossa, o que eu vou falar nesse texto, pastor? O fato é que você sabe o está escrito para uma coisa ou outra. A sua espada, eu não vou nem dizer nem que é a espada do Espírito, eu vou chamar de canivete do Espírito. Você puxa o canivetinho e fala assim, eu vou lutar com isso daqui, é 3 versículos. Pastor, não pergunta mais nenhum, não, eu já gastei o meu repertório nessa noite, não vai além. Eu estou aqui com a de chupar laranja, pastor. Mas a Bíblia diz, a armadura de Deus, ela requer que você tenha a espada do Espírito. O salmista diz certa vez lá, se eu não me engano, Salmo 102 aqui de cabeça, não lembro a referência exata, mas sei o que está dizendo, fala, não colocarei diante dos meus olhos nada que seja errado. Davi fala isso. Então, se você não sabe o que está escrito, lamento dizer para você que você só tem a armadura, mas não tem a espada do Espírito. Viu porque o crente tem que ler a Bíblia? Viu porque tem que ler a Bíblia e fazer oração? Não é porque a musiquinha é legal. É porque quando o diabo se aproximar de você e te atacar, você vai estar embraçando tudo e fala, peraí, que espada eu uso? Você deveria ter tanto recurso de falar, nossa, vem inimigo, agora eu vou usar a espada grande, vem aqui. E aí você tira aquela espada de samurai e, nossa, fatia o inimigo. Irmãos, é seu papel. Não é ligar para o pastor, pastor, que está escrito, agora me acabaram... Não, é você. Deus quer que você use a espada do Espírito. O Espírito tem espada, ele está dando para você. Paulo diz mais, pastor, como é que eu tomo essa armadura toda? Tá bom, descobri aí que a verdade, a justiça dele, os pés do evangelho, o capacete da convicção de que sou salvo, o escudo da fé, a fé verdadeira, a espada do Espírito, não é minha, é dele, a espada que é a palavra de Deus. Como é que eu faço isso? Paulo diz agora, como é que eu tomo ela? Verso 18. Com toda... Então vamos lá, olha só. Como é que eu tomo a armadura? A primeira coisa ele fala, com toda oração e súplica. Você tem caneta? Você precisa grifar as palavras todas. Peraí, deixa eu melhorar a frase. Não é todas as palavras, é toda vez que aparecer a palavra toda, você grifa ela. Tá bom? Ele fala assim, faça isso, tome a armadura, não é? Com toda oração e súplica. Então, quando ele fala toda a oração, é porque ele está dizendo que existem diversos tipos de oração. Existem orações de confissão, existem orações de louvor,
Existem orações diversas que você se aproxima para Deus para fazer. Talvez você vai tomar espada do Espírito quando você está sendo tentado a ser ingrato e você, com toda oração, fala: Senhor, graças te dou. Eu queria tanto comer carne e não tem carne. Como é que eu venço? Eu pego isso daqui, está escrito, nem só de pão verá o homem, ou seja, nem só de carne verá o homem, é uma aplicação aí, e eu falo assim: eu vou agradecer. O meu coração quer ser ingrato, mas eu vou falar: Senhor, obrigado, porque hoje eu não tenho carne, mas eu tenho ovo. Com toda a oração, todo tipo de oração. Pecou? Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Súplicas e ações de graças. Paulo diz: faça isso, coloque toda a armadura usando todo tipo de oração. Você tem bastante para orar. Outra coisa que ele vai dizer no texto é: faça isso orando em todo o tempo. O que é orar todo o tempo? Não é você acordar de manhã e falar: tô orando. Orar o tempo inteiro é como se o seu relacionamento com Deus é tão íntimo que a todo momento você está conversando com Ele, não é a formalidade. Você vai tomar uma decisão no trabalho e vai falar: Senhor, o que eu devo fazer? É como se Ele estivesse ao seu lado, Ele está o tempo inteiro conversando com Ele. Está no trânsito: Senhor, deveria fazer isso? Está lavando a louça? Está fazendo alguma coisa? O tempo todo orando. Por isso a Bíblia fala assim: orai sem cessar. Orar sem cessar é ter uma disposição em que oração é o tempo inteiro. É o dia todo, em toda a esfera. Está tocando uma música, você canta: Senhor, estava lembrando de uma canção. Podem achar que você é louco, não precisa falar em voz alta, tá bom? Quando eu estou falando você fala, eu estou falando de você pensar. Você está lá: Senhor, lembrei de uma canção. Olha, e aí você traz a sua mente e você canta um louvor a Deus. É uma oração. Orar em todo o tempo e orar no Espírito. O que é orar no Espírito? Não é falar balachúrias, não sei o que, essas bobas, não é nada disso aí. Orar no Espírito é estar controlado pelo Espírito e falar: Senhor, que teu Espírito me ajude. Talvez eu esteja pedindo algo aqui que é errado. E eu estou usando talvez aqui como eufemismo. A maioria das vezes nós oramos errado. Fala: Senhor, teu Espírito interceda por mim. Eu estou pedindo isso, eu estou pedindo A, e pode ser que o remédio é B, C. Por favor, se eu estou pedindo certo, atende a minha súplica. Se eu estou pedindo errado, joga tudo fora e faz como o teu Espírito mostra, que Ele interceda por mim. Eu não sei como mais orar pelo meu filho. Eu não sei mais como orar por essa situação, por esse processo. Não sei como mais lidar. Esse problema fugiu ao meu controle. Eu sequer, já se parou, muitas vezes me deparo com situações que eu falo: Senhor, eu não sei como pedir. Eu não sei o que pedir. Eu não sei o que pedir. Sabe como eu oro? Eu falo: Senhor, Santo Espírito, pede por mim. Eu não sei o que falar. Se eu pedir isso, parece ruim. Se eu pedir aquilo, eu nem sei como orar. Então eu falo: o Senhor que sabe todas as coisas, por favor, supre, resolve isso para mim. Orar no Espírito, com uma atitude o tempo inteiro, com toda a súplica, com toda a ação de graça, em todo o tempo. Você acha que o diabo vai se aproximar de você? Ele se aproxima de você, você vai orar. Ele se aproxima de você, você vai orar. Ele fala: eu estou fortalecendo essa pessoa. Eu quero que ela não ore. Eu não quero que ela corra para a oração. O crente que ora, em todo o tempo, com todo tipo de súplica, é um crente que está capacitado às batalhas. Olha o que ele diz mais: com toda oração e súplica, em todo o tempo, e aqui poderia aplicar em todo lugar, tá bom? Se ajudar, não tem um lugar certo para orar. Você pode orar deitado, pode orar ajoelhado. Algumas pessoas me perguntam: pastor, eu posso orar deitado na minha cama? Pode orar deitado na sua cama, se você consegue. Tem gente que começa a oração 10 da noite e termina o amém 7 da manhã. Amém. Acorda e fala: nossa, passei a noite orando. Isso é piada. Passou a noite orando. Agora, é possível? Já aconteceu de você estar orando e dormir? Já aconteceu? É pecado isso? Eu estava falando com Deus e dormi. Seria pecado, por exemplo, um filho estar deitado sobre o colo do pai ou da mãe? Ou vamos pegar a figura do pai aqui para se correlato a Deus. Um filho está deitado com a cabeça no colo do pai, está conversando com o pai e adormece. É pecado isso? Ele falou: que falta de consideração. Agora, se você dorme todas as vezes, aí é um problema. Mas dormir nos braços, no colo do pai, enquanto você faz, sem problema. Quantas vezes eu não conseguia dormir, eu começava a orar, até que eu dormisse. Às vezes eu começo a orar e eu perco o sono, aí é inverso. Eu começo a lembrar aquela pessoa, dá tanto trabalho na igreja: Senhor, misericórdia. Aí vai, aí acabou. Aí você desperta, a minha esposa acorda e fala: você vai dormir? Eu falo: falta 30 irmãos ainda, como é que eu vou dormir?
em todo o tempo. Ore, ore e ore. Se você fizer isso, eu digo para você, você vai levantar diferente. Seus filhos precisam da sua oração, seu casamento precisa de oração. Seu pastor, sua igreja, ore. Nós precisamos ser o povo da oração. Por isso Paulo diz, orem em todo o tempo, com toda súplica. E aí ele fala assim, e para isto, quando vocês estiverem orando, vigiando com toda perseverança. A oração requer perseverança, vigilância. Não é eu vou orar hoje, Deus não respondeu, eu vou parar. Persevere, ore. Existem orações que você vai fazer durante uma semana e Deus responde. Você ora de noite, de manhã respondeu. Existem orações que vão ser respondidas depois de anos. Eu não sei. Eu conheço pessoas que oraram a Deus durante anos pedindo para ter uma outra igreja. Na época, Bragança não tinha outras igrejas batistas, uma igreja batista tradicional. Conheço pessoas que oraram durante bom tempo, pedindo, Senhor, manda uma igreja para cá, Senhor, abra uma porta de uma outra igreja, e assim foi. A Igreja Batista da Redenção de São Paulo podia abrir outro lugar, por que Bragança? E olha, eu vou dizer para vocês, não foi decisão minha não, irmãos. Samara já estava até matriculada na escola em São Paulo. Fui pagar o boleto na escola, falei, vim pagar a matrícula da minha filha, que eu tinha medo de perder a vaga. A pessoa falou um instante só, e procurava o boleto, não achava o boleto. E eu falei, não, olha, eu fiz a inscrição dela, não vou perder a vaga. Não, um minuto só, o boleto está aqui. E procurava o boleto. E os anjos abanando assim, os boletos sumindo todo lá. E não achava. Aí a moça falou assim, olha, fica tranquilo, eu sei que você fez a inscrição, eu vou entrar em contato com o departamento, eles vão ver o que aconteceu. O boleto para você pagar não está aqui, da matrícula. Você providencia, manda para mim, me avisa que eu venho pagar. Tá bom. Foi a questão, fui embora, 2 dias depois, o pastor Marcos Granconato, não fui eu, para os irmãos saberem, me procura e falou assim, estive pensando, eu falei, o quê? Estive pensando em começar um trabalho em Bragança Paulista. Eu falei, e? Você aceita voltar? Eu falei, eu olhei assim, sabe qual era a minha resposta? Não. Mas eu não podia responder ali de pronto, né? E eu falei assim, olha, deixa eu conversar com a minha esposa e eu posso te falar depois? Pode. E aí eu fui para casa e falei para a Isa, você não sabe o que aconteceu. Ela falou, o quê? O pastor Marcos quer começar um trabalho em Bragança, pastor Paulo, se eu quero voltar. Ela falou, vamos. Nem falou, vou orar, nem foi espiritual, já falou, vamos voltar. Então, se tem igreja em Bragança, agradeça a quem? Vamos voltar, não, está lá a família, todo mundo, vamos voltar. E, irmãos, isso era janeiro, matrícula delas, matrícula da Samara, foi para o Beleléu. O boleto chegou, falei, pode picar o boleto, agora não vou pagar mais, não vai matricular. E aí toda a história vocês conhecem, tem um pouco no site lá, a história toda. Nós viemos para cá, mudamos uma semana, mudei, num sábado, no outro sábado inaugurou o prédio da igreja. Deus tem planos. Pessoas oraram, perseveraram, pediram e Deus atendeu. Ore em todo o tempo. Ore no Espírito e ore com perseverança e súplica por todos os santos. Não é só por você, hein? Tem crente que só ora por si, uma oração egoísta. Ore por todos os santos. E eu gostei, eu coloquei esse azulzinho, eu não coloquei o resto do versículo. Ore por todos os santos e... Quero que você descubra aí o que está no texto. Isso daqui dá vontade até de chorar. Ore por todos os santos e também por mim. O que? O apóstolo pedindo para que os crentes meia boca, os mais fraquinhos, ele falou, orem por mim. Não, Paulo, é você que ora por nós. Falei, não, a oração do crente é importante. Orem por mim. Onde Paulo estava quando ele escreveu isso aqui? Ele estava preso. Lembra do soldado que está na frente dele? Ele fala, orem também por mim. Por favor, peçam a Deus para que eu seja liberto, para que eu possa voltar para casa. É assim que está aí no texto? Qual é a oração dele? Ore também por mim, para que me seja dado o abrir da boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério de Deus. Ele não pediu para ser livre. Ele não falou, ora para mim, para que as cadeias eu seja liberto. Ele falou, não, orem por mim, para que Deus me dê intrepidez, coragem. Você pode imaginar o soldado vendo isso? Orem por mim. Ele falou, agora sim, agora ele vai mostrar fraqueza, agora ele vai pedir, orem por mim, porque eu estou desesperado aqui. Ele falou, não, lembrem de orar por mim, para que Deus me dê muita intrepidez. Para quê?
para abrir a minha boca e continuar falando da verdade. Não é errado pedir por livramento, não tinha nenhum problema dele pedir para escapar. Mas ele fala assim, orem por mim para que Deus me use para cumprir a vontade dele. É assim que você ora? Começa a pedir para Deus, Senhor, esse problema que eu estou enfrentando, necessariamente não é para que Deus tire de você, me dá força, coragem para que eu solucione, para que eu passe por ele, para que eu fique em pé. No final de tudo isso, eu esteja protegido pela justiça, pela verdade, pela fé, pela palavra, pela salvação, pela oração. Se você fizer isso, então o inimigo vai olhar para você e falar, essa pessoa, esse soldado não é muito bom me aproximar não, porque ele sabe o que está escrito, e ele é completamente protegido. Irmãos, está aí. Espero que vocês, ao longo desse texto que nós olhamos aqui, possam refletir sobre a vida de vocês e descobrir se vocês estão ou não vestindo toda a armadura de Deus, para que vocês, depois de serem testados, serem encontrados firmes, inabaláveis e em pé. Baixe sua cabeça, vamos orar. Vou dar para você alguns instantes para que você sozinho ore. Talvez hoje você chegou aqui temeroso. Talvez hoje você chegou aqui passando por um problema que tira a sua paz. Mas nessa noite, Deus quer dizer para você, não perca a fé, não perca a sua fé. Ele, o Senhor Jesus, sempre vem para nos salvar. Já fez isso há 2000 anos atrás para nos salvar do inferno, nos salvar da culpa. Mas Ele continua constantemente nos salvando das lutas, dos ataques malignos. Ele vem para te salvar. Ore por você, peça a Ele por livramento. Você que é temeroso, fortaleça-se na verdade. O seu Deus é um Deus poderoso. O universo todo se curva diante dele. Não tenha medo. Vista toda a armadura para que vocês permaneçam firmes, enfrentando todos os adversários. E se você não tem usado qualquer elemento, item dessa armadura, peça ao Senhor perdão. Diga a Ele, Senhor, eu gostaria de orar mais, eu gostaria de ler a Bíblia, eu gostaria de, Senhor, ter a convicção da salvação. Não me deixa ser um crente vacilante. Por favor, salva-me das dúvidas. Salva-me, Senhor, do temor, assim como o Senhor me salvou da culpa na cruz. Fortaleça os meus pés para que eu sirva ao Senhor com toda a intrepidez. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em